Graça e paz. Nós falamos na semana passada sobre entrar no caminho. Não deixe o inimigo roubar a semente e tire as pedras e espinhos da terra. E outra caiu em boa terra e deu fruto, uma a 100, outra a 60 e outro a 30. E hoje nós vamos falar sobre 7 técnicas extremamente simples, mas muito importantes, para que possamos ter prosperidade. E falamos que prosperidade é sim, diga, prosperidade é sim ter uma vida financeiramente abençoada. Mas não é só isso. Prosperidade não é só ter uma vida financeiramente abençoada, mas prosperidade é ter paz, é ter prosperidade, é ter uma vida abençoada em todas as áreas. Como foi lido a palavra sagradas hoje sobre uma parábola, e diz que ele falava em parábolas. E o que você vai ouvir aqui hoje é a palavra de Deus, é em parábolas, e que você possa entender a parábola, e que você possa praticar, que você possa aplicar cada princípio desse na sua vida e em cada área específica da sua vida. Mas também diz que ele falava por parábolas, e só os discípulos depois falava em particular. Falava em especial, tirava as dúvidas, explanava e levava os seus discípulos a um conhecimento mais profundo. Por isso, se você faz parte do povo, você vai ouvir as parábolas e você vai para casa. Uma parte da história você vai entender, outra não. Agora, os discípulos, diga, os discípulos, depois que a multidão se ia, conversavam com Jesus, tiravam as suas dúvidas. E você pode fazer isso. Nós não estamos na época de Jesus. Ninguém aqui deixou o seu trabalho, as suas atividades, para seguir Jesus 100%, 24 horas por dia. Mas você, como discípulo, pode ser abençoado, pode tirar as suas dúvidas, e tem ferramentas à sua disposição. Você tem celular, você tem as redes sociais, e você pode adquirir mais conhecimento do que a multidão. Quantos estão entendendo? A mensagem começou com o texto dizendo sobre uma semente. Qual é essa semente? O grão, a semente de mostarda. E o que diz? Que ela é a menor. E o primeiro princípio que eu quero trabalhar com você nessa noite é sobre a menor semente. Diga, a menor semente. Quando lemos o texto e vemos sobre Isaac, diz que Isaac, ele semeou. E cada semente multiplicou, deu resultados de 1/100. Sabe, muitas vezes nós não damos crédito, ou não damos importância, valor, para a semente que nós temos. Muitas vezes aquilo que está nas nossas mãos é tão pouco, é tão pequeno, que nós não damos valor. Mas ali diz que a menor semente se tornou a maior árvore. Não é quanto você tem, mas é como você trabalha isso que está nas suas mãos. Isaac, para cada semente, multiplicou por 100. Nós vemos que Jesus, quando observa o povo trazer a oferta, e eu fico observando o povo trazer a oferta, pergunta, por quê, pastor? Porque eu não aceito, a minha família, eu não aceito você viver debaixo da miséria. Por isso que eu fico observando. Eu não quero você vivendo debaixo da miséria. E a miséria é um demônio.
Eu não estou falando de pobreza. Eu não estou falando de dificuldade. Jesus diz que sempre tereis os pobres, os necessitados. Pobreza é uma coisa, necessidade é outra. Passar por dificuldades, provações é outra. Mas miséria é um demônio. Por isso eu aceito a pobreza. E pobreza não tem a ver com simplicidade e humildade. Mas o que eu não aceito é o espírito de miséria. Diga, eu não aceito o espírito de miséria. Porque o espírito de miséria, ele te limita, ele te aprisiona, ele não deixa você romper e vencer e realizar os seus sonhos. Por isso, quando nós vemos Jesus olhando as pessoas trazendo as ofertas, Jesus não está olhando o tamanho, Jesus não está olhando a quantidade, mas o tipo de oferta. Diga, o tipo de oferta. E o tipo de oferta não tem a ver com a quantidade, não tem a ver com o valor, com o preço, mas tem a ver com o coração. Uma pessoa simples, que deu o menor valor, Jesus disse que era mais importante. Por isso, muitas vezes você olha para você e você vê uma pequena semente, e pode ser que você não está dando valor. Pode ser que as pessoas não dê preço, mas você tem que dar valor. Pode ser que as pessoas olham para as pequenas atitudes que você faz e não dão um preço, mas elas possuem um valor. Pode ser que você ache que no momento da oferta trazer uma criança, uma viúva, uma pessoa trazer 10 centavos, R$1, pode ser que você pense que é pouco, que é pequena. Mas eu quero te convidar essa noite a ter uma visão diferenciada. Porque uma pequena atitude, um pequeno gesto, uma pequena palavra, uma pequena semente, a menor semente pode se tornar em uma grande e frutífera árvore. Diga, a partir de hoje, eu vou dar valor às menores sementes. Eu já falei, eu já dei muitos tipos de ofertas, muitos tipos de sacrifícios, de holocaustos, mas as que mais me marcaram sempre foram as minhas menores sementes. Porque primeiro, foi entregue de todo o coração, foram entregues com um sentimento de revolta. Eu não aceito isso, eu quero mais, eu quero entregar mais. E sempre foram elas que me deram os maiores resultados. Diga, é a minha menor semente que fará a diferença. E nós estamos falando de vida financeira, mas estamos falando de todas. Sabe, é uma palavra de amor. Diga, é uma palavra de amor que vai gerar uma árvore de muito amor. É uma palavra de bênção, é uma palavra profética que vai gerar uma grande árvore. Quantos estão entendendo? Por isso, dê valor às suas pequenas atitudes. Preste atenção e dê valor às suas pequenas atitudes, às suas pequenas palavras. Preste atenção nas pequenas sementes que você deve entregar, que você deve semear. O segundo princípio é na mesma terra. Diga, na mesma terra. Nós vemos que Isaac, para cada semente, multiplicou por 100. Porque Isaac, ele enxergava em cada semente o potencial máximo que cada semente pode dar. Você pode olhar para uma semente e dizer, ela pode se multiplicar por 30. Ela pode multiplicar e crescer 60 vezes. Mas também diz que ela pode multiplicar ao máximo de 100%, 100 vezes mais. Só que a segunda diferença, depois que você tem visão sobre a semente, é sobre a terra. Diga, na mesma terra. Porque geralmente a gente pensa o seguinte, puxa,
Para eu vencer, eu vou ter que mudar de emprego. Para eu vencer, eu vou ter que mudar de cidade. Isaac olhou para aquela terra e diga, era a mesma terra. Que terra era essa? Diga, era o deserto. Tem pessoas que estão sempre mudando. Cada 6 meses, muda de casa. Cada 6 meses, muda de emprego. Cada 6, 7 meses no máximo. Muda de namorado. Não é cada 7 horas alguns, né? Cada 6, 7 meses muda de emprego, muda de cidade. Acha que, não, aqui não está bem. Aqui nessa empresa eu estou sendo perseguido. Aqui nessa empresa, aqui não dá, aqui é muito seco, aqui não dá. Mas Isaac, ele não mudou de um lugar para o outro por causa da terra. Ele semeou naquela mesma terra, ele não esperou assim, quando a economia estiver melhor, eu vou semear. A palavra diz que quem olha os tempos e o vento, não semeia, mas também não colhe. Se você ficar olhando a terra, se você ficar olhando o vento, se você ficar olhando as situações, se você ficar olhando, você nunca vai semear. Então é nessa mesma terra, é com esta família, é nesta mesma igreja, é neste mesmo emprego que você está. Eu não estou falando que você não pode mudar de emprego. O que eu estou falando é que você não pode ficar mudando de namorado, de casamento toda hora. Agora, é nessa mesma empresa. E como eu disse, eu não estou falando que você deve entrar numa empresa e morrer em uma empresa. Os nossos pais, os nossos avós, a maioria deles entrava em uma empresa e se aposentava naquela empresa. Mas os tempos mudaram. E eu não estou falando para você viver uma vida toda em uma empresa, em um emprego. Mas eu estou falando para você sair quando Deus te tira, não quando você tem uma dor de barriga. Aqui não está bem, eu vou para outro lugar. Aqui não está bom, eu vou para outro lugar. Diga, é na mesma terra. É na mesma terra. Eu gosto muito de olhar para a vida de José, e ele saiu da casa do pai dele, quando Deus tirou ele. Ele estava na casa de Potifar, e você vê que ele era escravo na casa de Potifar, mas ele era feliz. Porque ninguém vai trabalhar bem se não estiver feliz. Só que em determinado momento o que acontece, ele sai da casa de Potifar. Meu tempo aqui na casa de Potifar já deu. Foi assim que aconteceu? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer de tudo para ser mandado embora, vou ter seguro-desemprego, e aí depois eu vejo que você vê, não, ele estava lá, ele não, provavelmente na cabeça de José ele estava lá, eu nunca mais eu vou sair da casa de Potifar. Mas quando deu o tempo, Deus tirou ele de lá. Por isso, a melhor hora para você sair de um emprego, de uma empresa, é quando Deus te tira de lá. Diga, é a menor semente. E na mesma terra. Se você não olhar para a sua semente como deve ser olhada, como deve ser observada, se você não der valor à sua semente, à sua pequena... é um pequeno sonho, é um pequeno relacionamento, é um pequeno negócio, é uma pequena semente. Enquanto você não olhar para uma semente e enxergar na semente o potencial que ela tem, as coisas não vão acontecer. Diga, eu preciso olhar para a minha semente e ver o potencial que ela carrega. É uma semente de laranja que pode formar um grande laranjal. É assim que fala? Pomar, isso. Foi isso que eu falei, pomar. É uma semente. É uma semente que vai gerar uma grande árvore frutífera. Diga, é a menor semente que o diabo quer roubar. Observe que quando nós vimos semana passada as 3 atitudes, na primeira atitude, o que o diabo quer roubar? A semente, a palavra. O que o diabo vai querer roubar? A sua semente. É só uma palavra. Então, primeiro, observe e enxergue o potencial da sua semente. O potencial de uma palavra.
o potencial de uma atitude, o potencial de um trabalho, o potencial de uma semente. E é na mesma terra. Não espere você mudar para os Estados Unidos. Não espere você ir para não sei aonde. Não espere quando aquela empresa te chamar. Não, é na mesma terra. E muitas vezes é na terra seca que nós não damos valor e queremos sair, que vai acontecer a multiplicação. Nós vamos ver agora os próximos tópicos e é sobre a terra. Diga para a pessoa que está do seu lado, prepare a terra. Era deserto, mas Isaac, para semear, ele teve que preparar a terra. Era na mesma terra, é no mesmo relacionamento, é na mesma igreja, é no mesmo lugar. Só que você precisa preparar a terra. E o terceiro ponto é, não are com o boi e o jumento. Diga, não are a terra com o boi e o jumento juntos. Você pode arar a terra com o boi ou com o jumento. Cada tipo de animal é como uma ferramenta, é como uma unção. E o melhor animal para arar a terra qual que é? Diga, o boi. Não are a terra com o boi e o jumento junto. O boi tem um tipo de tamanho, o jumento tem outro. O boi tem um tipo de andar, o jumento tem outro. E às vezes empaca. O boi, ele vai em uma velocidade, o jumento vai em outra. Diga, são ferramentas diferentes. É unção diferente. Por isso que quando você vai preparar a terra, e aqui fala sobre tipos de pessoas, tipos de trabalho, tipos de ministério. Vou dar um exemplo na minha área. Tal pastor trabalha com libertação. O negócio dele é sai capeta, e apaga a luz e começa a orar, vem capeta e sai capeta, ele chama, depois expulsa e vem e depois manda embora. O ministério dele é esse. Eu não estou falando que é bom ou ruim. Eu estou falando que é o ministério dele. E é bíblico. Há uma unção de libertação sobre a vida dele. Mas este não é o meu chamado. Este não é o meu ministério. O meu ministério é de discipulado, é de um culto racional, é de ensinamento, é de trabalhar de uma forma intensa e constante todas as áreas da vida. Ele está certo no ministério dele, ele tem uma unção e um chamado de Deus, e eu estou certo no meu ministério, eu tenho um chamado e uma unção sobre a minha vida, sobre o meu ministério. São de Deus, mas são diferentes. Não tem como eu andar com ele, nem ele querer andar comigo. São ministérios diferentes. É como uma pessoa que sonha em abrir a maior empresa no Brasil, e o outro que está sonhando em trabalhar nos Estados Unidos. Estão entendendo? São sonhos, são projetos diferentes. São ferramentas diferentes, são unções diferentes, que quando trabalham juntos, não dá certo. O único problema do ministério dele e do meu é quando a gente vai querer trabalhar junto. Somos pastores, nos conhecemos, nos respeitamos, de vez em quando nos encontramos, de vez em quando fazemos uma reunião, mas é diferente trabalhar a terra ali, é diferente. Estão entendendo? É muita parábola, mas está muito fácil, né, de entender, né? Vou dar outro exemplo. Os jovens começam a namorar. E ele diz, não, eu quero casar com 30 anos e não quero ter filhos. E o outro diz, não, eu quero casar com 20 anos, eu quero casar agora e já quero ter filhos. Eles vão casar? Os dois não vão constituir uma família? Só que um quer de um jeito e o outro quer do outro. Não há problema dele querer primeiro fazer uma faculdade, se estabilizar, para depois casar. E não há problema dele querer começar a fazer uma família agora, estudarem juntos e conquistarem juntos.
e passarem muitas dificuldades juntos. Cada família é cada família. Mas são diferentes, não vai dar certo. Diga, o boi com o jumento. Não dá certo. Terceiro princípio, não are com o boi e o jumento. Quarto princípio, não misture as sementes. Diga, não misture as coisas. Há um princípio que diz que quando você vai trabalhar a terra, você vai trabalhar a terra, vai arar. Vai arar a terra, vai cuidar da terra, vai preparar a terra, vai abrir o vão, vai semear. Neste território todo aqui, ó, nessa porção de terra, eu só posso semear e eu só posso trabalhar com um tipo de semente. Nessa terra, qual é a melhor semente para semear hoje? Essa é para colher hoje, né? Essa é para colher. Porque passar algumas semanas e meses já é outro. Lembram do tomate? O tomate estava mais caro que picanha. Hoje o feijão aí está competindo com ele. Mas o que vai ser a próxima? Pizza. Então, quando você vai arar a terra, você não pode misturar as sementes. Você separa um terreno e só pode plantar uma coisa. Só pode ter um tipo de coisa. Ah, mas eu quero plantar outra coisa. Ah, então tá. Então você vai ter que separar o terreno. Esse terreno aqui, ó, para cá, eu vou semear e vou colher feijão. Desse terreno para cá que eu tenho, porque ele é muito grande, meu terreno, mas então desse lado aqui eu vou semear feijão. Desse lado daqui eu vou semear o quê? Milho. O que eu tenho que fazer? Entre um terreno e o outro, eu tenho que abrir uma vala da altura do joelho. Eu tenho que abrir um vão na terra. Eu tenho que abrir um buraco, uma cova, de ponta a ponta. Porque este terreno é para feijão e esse terreno para milho. Diga, não misture a semente. É um princípio. Quinto princípio. Diga, não olhe para trás. Nós estamos falando sobre preparar a terra. Falamos sobre a menor semente e a mesma terra. E agora estamos falando sobre preparar a terra. Você preparar a sua vida sentimental. Diga, para eu colher na minha vida sentimental, eu tenho que antes preparar a terra. Por que a maioria das pessoas não colhem financeiramente? Porque elas não enxergam o valor de uma semente, elas não enxergam o potencial de uma oferta. Elas não olham para... Elas olham para a terra e dizem, não, isso não. Nessa igreja não. Nesse projeto não. Então, se você quer colher na sua vida financeira, primeiro, enxergue o valor e o potencial de uma oferta. Segundo, é na sua mesma terra. O que tem de gente que frequenta, vou dar um exemplo, eu não estou falando de ninguém aqui. A pessoa frequenta essa igreja, mas dá oferta lá para o pastor da televisão. Vocês estão entendendo? Enxergue o potencial de uma semente, de uma oferta. É na mesma terra que você está, não é na terra dos outros, é na sua terra. E para preparar a terra, você não pode trabalhar com um jumento e um boi junto. Você tem que preparar um terreno para uma semente e um terreno para o outro, para outra semente, e tem que haver uma separação. Mas quando você começa a arar a terra, boi com boi, ele vai abrindo o vão. Diga, e eu tenho que estar atento. Porque se eu olhar para trás, eu começo a fazer torto. Por isso que a Bíblia diz que aquele que está conduzindo a junta do boi, tem que colocar a mão no arado. Está o boi na frente, está a junta, tem 2 bois, puxando o arado. Você coloca a mão no arado, você tem que olhar para frente.
Diga, eu não posso olhar para trás. Se eu olhar para o lado, eu começo a desviar. E fica tudo torto. Você já passou por aquelas plantações enormes? Você olha assim, grande, gigante. Você vê assim, parece que foi feito no computador, né? Tudo riscadinho, certinho, perfeito, não é? Porque ele não pode olhar para trás, ele não pode olhar para os lados. Você tem que estabelecer a sua meta e olhar para frente. Diga, ter foco. E pior do que olhar para o lado, ficar viajando. Pior do que olhar para trás, querer desistir, é tirar a mão do arado. A Bíblia diz que Deus não tem prazer nesse. Sabe, isso acontece quando, assim, não, eu vou fazer faculdade disso daqui, eu vou fazer, eu vou conseguir, eu vou não sei o quê. 3 meses depois, e aí, como é que está lá a faculdade que você começou? Ah, desistir. Não era bem o que eu queria. Eu não estou falando que você não pode mudar. Eu não estou dizendo que você pode experimentar e mudar os seus sonhos. Mas você deve colocar a sua meta, olhar para frente e trabalhar a sua terra. E nem olhar para o lado, e nem para o outro, e nem olhar para trás, e nem tirar a mão do arado. Diga, não olhe para trás. Sabe o que eu conheço de gente que estuda 3 anos e meio, 4 anos e meio, falta 3 meses para se formar na faculdade, 6 meses, está 2 meses, e desiste da faculdade. Assim, ó. Você fala assim, olha, pelo menos você, faltava 2 meses, 3 meses, faltava 1 semestre, por que você não terminou, jumento? E fala, não sei, pastor, eu sei. O que tem de gente que eu conheço assim, que eu falo assim, olha, está chegando a hora, essa pessoa vai receber uma bênção. Olha, tá para acontecer, eu estou sentindo no mundo, as coisas vão acontecer, é esses dias, é essa semana, é esse mês, algo especial e sobrenatural vai acontecer sobre a vida dessa pessoa, vai acontecer. Eu conto com ele 2, 3 dias depois, ele, e aí, como é que está o serviço? Porque eu sei que está para acontecer. Ah, pastor, eu pedi a conta, não aguentava mais. Jumento, você ia ser promovido, algo ia acontecer, não sei o que, mas você voltou atrás, tirou a mão. Diga, não olhe para trás. Vocês estão entendendo? Diga, a menor semente. Diga, eu preciso. Diga de novo, a menor semente. Diga, eu preciso entender o potencial que uma semente carrega. Segundo, na mesma terra. No mesmo lugar que você está, na mesma terra, na mesma igreja, na mesma cidade. Se você tiver que sair, deixa Deus te tirar. Deixa Ele te levar da forma que Ele quiser, ainda que seja como um escravo, mas deixa Deus te tirar. A menor semente. Precisamos entender o potencial que uma semente carrega. Na mesma terra. Preparar a terra. Terceiro, não are a terra com o boi e o jumento. Ou você anda com o boi, ou você anda com o jumento. Sabe para que serve o jumento? Quando eu fui com o apóstolo para Israel, passamos pelo Egito antes e o principal propósito era subir as montanhas. Subir o Sinai. E o lugar é difícil de subir, irmão. Imagine um lugar difícil de subir. O lugar é difícil. É difícil, é pedra, é escorregadio, é frio, é vento, é terrível. Mas sabe quem sobe lá fácil? Diga, os jumentos. Os jumentos, às vezes a gente subia, andava, subia, escalava, subia. Chegava lá, tinha um lugar assim, um quiosque do McDonald's, assim. Tinha de tudo. Sorvete fora do congelador, porque não precisava de congelador, de tão frio que estava, abaixo de 0. O sorvete, ficava lá. Sorvete, chá, não sei o que lá. Mas quem foi o doido que trouxe isso aqui? Os jumentinhos trazem tudo isso aqui. Você põe nele em cima, ele já sabe o caminho, sobe direto. Jesus, quando ele foi entrar em Jerusalém, ele entrou com o quê? Com um jumentinho. Então o jumento é sinal de força. É sinal de humildade. E quando ele empaca, é porque tem algo perigoso na frente.
Então, cada animal é para uma coisa. Ministério de ensinamento, ministério não sei do que, ministério não sei do que lá. O meu é de discipulado, é os 4 evangelhos, é como eu tenho falado. Então, não are com o boi e o jumento. Se você é um sonhador, não ande com um fracassado. Não misture as sementes, não olhe para trás. E o cesto, diga o cesto, é com pouca água. Diga, é com pouca água. Não é porque você está na fonte de vida que você pode esbanjar a água. Israel é no deserto, não é isso? O povo sai do Egito, atravessa o deserto para entrar aonde? Diga, no deserto. E qual é a diferença desse deserto para esse deserto? É que Deus colocou eles nesse deserto com uma promessa, que transformaria o deserto em um campo florido, em um campo frutífero, que emana leite e mel. Essa é a diferença. Agora, eles estão num deserto, tem pouca água. No Brasil nós sabemos, se não chover 10, 15 dias, se não chover 30 dias, vira um caos, não é isso? Israel está num deserto, e se ficar 7 anos sem chover, para eles normal. Eles criaram uma tecnologia que pega água salgada e tira o sal e transforma ela e deixa ela em água doce, potável para poder beber. Agora, quando a gente fala de chuva aqui no Brasil, o que a gente está falando? Diga de dilúvio, pastor. Aqui quando a gente fala choveu, você liga a TV, você sabe que, né? Tem hora que começa a chover que você fala, Deus, quando é que vai sair o arco-íris aí? Esqueceu do pacto aí, vai acabar o Brasil com ar, porque choveu, é gente morta, carro não sei o quê, né? Vira um caos, não é isso? Quando a gente fala de chuva, é caos no Brasil. Porque a palavra diz que quando não tem chuva, ou quando tem chuva demais, é maldição. Não é isso? São Paulo já foi chamado de a terra da garoa, porque já foi uma bênção. Já teve a bênção de Deus. Mas os anos passados mostram, as empresas todas saíram da capital. São Paulo deixou de ser a terra da garoa. São Paulo deixou de ser uma terra abençoada. E hoje é a terra do dilúvio, do caos. Quando chove, é um caos. Agora, quando se fala de chuva em Israel, muitas vezes a gente estava na estrada assim e falava assim, olha, começou a chover, presta atenção, fala para o motorista. Eu falei, mas chover aonde? Não sei o quê. Não, estava chovendo do outro lado do país, assim, né? E a gente pensa assim, meu Deus, lá está que nem São Paulo. Não, a chuva lá é um sereno. É uma chuva mansa. É a bênção de Deus que cai sobre a terra. Em todas as plantações, você vê mangueiras cortando o terreno e rodeando as plantações. Eles não fazem que nem aqui no Brasil, que a gente pega a mangueira, é uma gotinha de água que vai caindo, constante, uma gotinha bem no pé da raiz, bem no pé da árvore, das plantações. Sabe o que muitas vezes nós queremos? Uma chuva de bênção. Até tem música para isso. Chuva de bênção. Uma enxurrada de bênção. Lembra no deserto o que aconteceu quando o povo reclamou e murmurou que não tinha carne? Diga, veio uma chuva de carne. Saiu pelo nariz, pelas orebas, né? Coisa gostosa, né? Deus falou assim, vocês estão reclamando? Eu estou dando na medida certa, eu estou abençoando vocês, mas agora vai vir um monte. Vocês vão comer até não aguentar mais. Vocês vão comer até os peixinhos morrer. E morreu um monte de gente. Você quer matar uma pessoa, dê muito poder para ela. Você quer matar uma pessoa, dê muito dinheiro para ela. Você quer matar uma pessoa, dê muita honra para ela. Tudo tem uma medida. Tudo tem uma medida. Duas coisas que eu gosto muito. De ser perseguido e de ser honrado. Mas tem uma medida para isso. Eu sei quando eu estou sofrendo muita perseguição e é para me destruir. E eu sei quando eu estou sofrendo uma perseguição que é para eu crescer. E eu sei quando eu estou sendo honrado
Porque todo profeta deve ser honrado, e eu sei quando eu estou sendo honrado para me destruírem. Diga, é na medida certa. Você vai trabalhar a sua terra, e Deus vai mandando a bênção devagarzinho, de mansinho. Você vai crescendo como um processo normal e natural. Não como um milagre. Diga, é com pouca água. E o sétimo, você sabe qual é? É a coisa mais importante que tem. Diga, o descanso. Sabe, quando eu voltei para a igreja, voltei assim, escrevi no meu caderno, meus sonhos, meus projetos. Primeiro ano, meu pai olhou assim, mas caramba, Deus só olha para os seus projetos? Tudo que você pede, Deus, os seus projetos. Só que quando chegou no segundo, no terceiro, quando chegou no 7º ano, Deus falou assim, esse ano você não tem projeto. E eu perguntei, mas por quê? Ele falou, porque chegou o tempo de descanso. Qualquer pessoa que trabalha no campo sabe, se você semear e colher, semear e colher, semear e colher, e você não der descanso para a terra, você mata a terra. Se você não aprender a descansar, você vai morrer. Você tem que ser focado, você tem que saber o valor da sua semente, o potencial que a sua semente carrega, você tem que saber que é na mesma terra, você tem que trabalhar com pessoas que pensam como você, que possuem a mesma unção que você, que têm os mesmos projetos que você tem que ir separando as coisas. Eu vou trabalhar essa área agora eu vou trabalhar essa área, tem que ter uma separação, trabalho é trabalho, família é família. E se você se distrair, fica tudo torto, fica uma porcaria. E aí você olha para aquela porcaria e fala, eu vou tirar a mão do arado. Sabe o que mais acontece com as pessoas? Não com você, né? Mas a pessoa vem aqui cada 2, 3 semanas, uma vez por mês para tomar ceia. Ela não está entendendo o nosso trabalho. Ela não faz parte do trabalho. Ela olha aqui, não sabe como funciona, o que acontece, como é que... Está totalmente de fora. Por quê? Está olhando para o lado, está voltando para trás, está tirando a mão do arado. O trabalho tem que ser constante e contínuo. Você tem que saber o que tem que ser feito, o que foi feito antes, o que vai ser feito depois. E você tem que estar focado, olhando para frente. Se você não sabe o que foi ministrado antes, você não está entendendo o que está sendo ministrado agora, e você não sabe o que vai ser ministrado depois. Você já tem que começar a saber o que Deus vai falar depois. Sabe por quê? Porque quem está na terra, quem está trabalhando na terra, quem está sendo trabalhado por Deus, quem sabe o potencial da semente, quem está nessa terra, quem está trabalhando de forma inteligente, boi com boi, tudo o processo, tudo, né? Água na medida certa, tudo certinho. Você sabe o que foi feito antes, você sabe o que está sendo feito agora, e você sabe quais vão ser os resultados. Por isso, se eu te perguntar hoje, não vou te perguntar hoje, mas se eu te perguntasse hoje, qual vai ser o tema das próximas mensagens do próximo mês? Quem está seguindo esses pontos vai saber. Quem entendeu primeiro a menor semente, na mesma terra, não are com o boi e o jumento. Sabe, se eu estou falando de discipulado, os 4 evangelhos, você está lá na televisão falando sobre libertação, na internet falando sobre mestre, sobre doutrina, você está perdido. Não estou falando que eles estão errados, eu estou falando que você está errado. A menor semente, na mesma terra, não are com o boi e o jumento, não misture as sementes, não olhe para trás, com pouca água e descanso. Tem pessoas que trabalham nas empresas, eu nunca tirei férias. Então você é um péssimo funcionário. Porque você cada vez vai render menos, até chegar uma hora que não vai render nada. Porque da mesma forma que a terra não vai dar resultado, você também não vai dar resultado. Por isso que a vida é feita de ciclo. Um dia da semana você tem que descansar e dar ao Senhor. Cada 7 anos, a terra deve descansar e não deve ser semeada e não deve ter colheita.
mas você trabalhou 6. Diga, eu preciso aprender a descansar. Porque é quando eu descanso que o Senhor me fortalece. É quando eu descanso que o Senhor faz o milagre. É quando eu descanso que o Senhor dá a provisão. É quando eu descanso que eu tenho sonhos. É quando eu descanso que os milagres acontecem. É quando Adão dormiu que acordou com Eva. É quando Jesus dormiu que acordou à destra do Pai, assentado no trono. Diga, 7 princípios, 7 técnicas racionais para uma vida próspera. Em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas da sua vida. Se você aplicar esses princípios, você vai bem. Para finalizarmos, a menor semente que você oferta. Nessa mesma terra. Não é a oferta que você vai mandar para Israel. Não é naquela terra, é na sua mesma terra. É a menor semente nessa terra. E você andando do jeito certo, com as pessoas certas. Sem misturar as sementes. Eu semeio aqui. E a outra parte do meu dízimo eu semeio lá. Uma vez uma pessoa, um político, tinha que ser político. Diga comigo, tinha que ser político. Ele chegou para mim, pastor, olha, tive uma ideia muito boa. Eu vou pegar o meu dízimo e eu vou entregar uma parte aqui, uma parte ali, outra parte ali. Eu falei assim, na minha igreja você não precisa entregar não. Na minha igreja você não precisa entregar não. Por que você acha que ele queria fazer isso? Porque ele queria entregar o dízimo? Lógico que não. Porque ele queria comprar o máximo possível de pastor. Ele não queria ser fiel a Deus e ao princípio de ser dizimista. Ele queria dar um pouquinho de dinheiro para cada pastor, para dizer que está entregando dízimo e estar comprando o povo. Diga, aqui não. Diga de novo, aqui não. Diga aí também, na minha casa não. Tem certeza? Se ele for lá pedir na sua casa lá, dizendo, tem uma cesta básica, uma dentadura, uma havaiana. Eu tenho certeza que se tiver um saco de feijão, pizza, então. Diga, aprender a descansar. Então, é a menor semente na mesma terra, sem misturar o trabalho. Ou você é discípulo e faz parte da fonte de vida, ou você é universal e é uma bênção, ou você é um batista e é uma bênção, você só não pode ser fonte de vida e batista. Jesus mesmo disse, se você servir 2 senhores, mais cedo ou mais tarde você vai deixar um nervoso. E eu já sou nervoso por natureza, já. Eu não aceito. A menor semente, na mesma terra, debaixo da mesma unção, sem misturar as sementes, trabalhando cada território e cada área, sem se distrair, sem olhar para o lado e para trás, sem tirar a mão no arado, e é com pouca água, com poucos recursos, e saber a hora de descansar, saber a hora que você tem que tirar a mão do arado, não porque você parou de trabalhar, mas porque chegou a hora de Deus colocar a mão. Diga, está chegando a hora de Deus colocar a mão. Mas é quando eu sei descansar. Eu sei que a mensagem não te impressionou pelo chamado. 7 atitudes, 7 técnicas de prosperidade para os discípulos de Cristo. Eu sei que você não gostou, que você não se impressionou, que parece propaganda enganosa. 7 técnicas de prosperidade para os discípulos. É muito fácil, é muito simples. Mas são essas. Diga, são essas. Amém? Eu quero terminar lendo o versículo em 2 Samuel 23, 11 e 12. E depois dele Samá, filho de Agê, o Ararita,
quando os filisteus, diga, quando os inimigos se juntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos inimigos, se pôs no meio daquele pedaço de terra e defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento.